Cresça em silêncio. Por que isso é importante? Bom, muitas vezes a gente fica com uma certa dependência ou emocional de contar tudo da nossa vida para as pessoas, ou é um hábito nosso automático, que a gente pode refletir sobre isso nesse vídeo. Por que seria importante crescer em silêncio? Eu fiz um outro vídeo sobre 4 coisas que eu aprendi depois dos 30 e dá uma olhadinha lá, porque eu vou fazer alguns links com esse vídeo. E uma das coisas que eu falei lá foi sobre segurar os seus BO. Vamos ver por que isso tem a ver com crescer em silêncio. Segure os seus BO. Seja o seu porto seguro. Por quê? Para a gente criar independência, para a gente crescer como pessoa, sem muletas o tempo todo. O que eu quis dizer com isso? Segure os seus BO. E a gente vai nessa linha de raciocínio e a gente vai chegando lá, o porquê que é importante crescer em silêncio. Bom, segure os seus BO, seja seu porto seguro. O que eu quis dizer com aquilo? Eu vou deixar aí nos cards o vídeo, lá na tela final também. Porque muitas vezes qualquer dor de barriga, a pessoa pede ajuda, ou vai lá, fala com os familiares, com os parentes, com os amigos, para todo mundo da dor de barriga que está tendo, do desafio que está passando. Mas às vezes é até automático, ou é uma dependência mesmo interna, emocional da pessoa, de querer e precisar, né, dessa muleta. Então isso impede o nosso crescimento como pessoa, esse nosso crescimento emocional interno, esse nosso crescimento. Porque você fica podado, você fica com aquela muleta, então isso impede o teu crescimento. Então tudo que acontece, a pessoa quer aquela muleta. E às vezes nem precisa, não é que a gente não precisa de ajudar, então sofra em silêncio. Não é bem isso. Eu até contei, na verdade relembrei, a historinha do menino e o lobo. O menino ia lá, de brincadeira, pedia socorro, olha o lobo, as pessoas iam lá e não tinha lobo nenhum. Até que um dia, ele fez isso repetidas vezes, até que um dia realmente tinha um lobo, ele chamou por socorro e ninguém foi. Bom, o que eu quero dizer com isso? Deixe para pedir ajuda quando realmente existir um lobo, quando as suas forças não forem suficientes para resolver aquele problema, ou seus recursos não são suficientes para resolver aquele problema. Então você pede ajuda. Agora, qualquer dor de barriga você abre, você expõe, você precisa pedir ajuda, aí você fica dependente. Você não se abre para ser independente e crescer. Você fica com uma muleta. Então, às vezes, você nem se esforça um pouquinho mais, porque você sabe que tem aquela pessoa para te ajudar. Compreende onde eu estou chegando? Então, e o que isso tem a ver com cresça em silêncio? Porque se você não resolve os seus BO, você não é o seu porto seguro, não tem como você crescer. Isso impede, né? Isso atrasa o seu crescimento. E então, você não é o seu porto seguro. O seu porto seguro é outra pessoa. Então, primeiro, o seu porto seguro precisa ser você. Você saber que você dá conta dos seus desafios. Se tiver um momento que realmente não tem como, tudo bem. Você vai pedir ajuda nesse momento.
Agora, em primeiro lugar, você é o seu porto seguro. Eu te pergunto, o que você prefere? Deixa nos comentários. Você ser o porto seguro de alguém ou você ter um porto seguro? Ou você sempre pedir ajuda a uma pessoa, em vez de você, muitas vezes, poder ser o porto seguro de alguém. Isso até dá mais conversa ainda para um outro vídeo. Mas esse é o ponto que eu queria chegar, desse atraso no nosso crescimento, quando a gente não tem essa independência interna, essa confiança em nós mesmos. Bem, então, segura o fio da meada aí. E o porquê é importante crescer em silêncio? Bom, por que você precisa contar tudo para as pessoas? Então, esse é um ponto que eu também quero chegar. Quando eu estou falando dessa dependência emocional, de qualquer coisa que aconteça, falar para Deus e para o mundo. Você não ter essa autoconfiança de acreditar em si mesmo, que você é capaz, que você consegue resolver. Então, lá no vídeo eu também falei, né? As pessoas não pensam o tempo todo em você. Tipo assim, as pessoas não... quando às vezes ficamos, ai, o que será que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa? Aí você vai começar um projeto novo e você já fala para todo mundo. Por que o silêncio seria bom nesse caso? Você tem condições de ficar ouvindo todos os comentários? Veja bem, olha esse exemplo. Tem pessoas que toda vez que você traz uma coisa nova, olha, eu vou fazer tal coisa. A pessoa diz, não seria melhor você fazer a outra coisa? Ou então a pessoa diz, eu acho que isso não dá certo. Aí te joga um balde de água fria. Entende como uma coisa está ligada na outra? Aí você se desmotiva. Você pode se desmotivar. Então, por isso não falar, segurar a informação para certas pessoas ou é para geral mesmo. Porque podem vir essas palavras que você, naquele momento, podem te desmotivar. E como não... Aí vem a outra questão, a outra pergunta. Como não deixar as outras pessoas te afetarem? Isso é prática, é maturidade, meditação. Tudo bem, sim. É consciência, é muita reflexão, mas também é não criar circunstâncias em que essas pessoas vão mexer com o teu emocional, com o teu psicológico. E uma delas é falar da tua vida ou dos teus novos projetos sem necessidade. Se você sabe que aquela pessoa, toda vez que você diz que vai fazer uma coisa nova, a pessoa critica de uma forma que não é construtiva, por que você continua expondo isso? É você que precisa mudar o seu comportamento em relação às pessoas. Não é esperar que elas mudem. Elas podem mudar? Sim. Mas precisa partir delas. Se eu quero mudar, essa mudança começa comigo. Não é alguém que vai conseguir
me mudar, eu preciso querer. Então, nós que vamos transformar o nosso comportamento em relação às pessoas. Então você simplesmente não vai mais contar para aquela pessoa que só faz essas críticas que não são construtivas, você não vai chegar para ela e contar. Ou você conta só depois que já fez, ou não fala nada. Só deixa a pessoa ficar sabendo quando aparecer por aí, vai saber por outra pessoa, por acaso. Aí é com você. Então isso já não vai te desgastar. Tem uma frase, eu até fiz um short explicando essa frase de Aristóteles. O conhecimento de si mesmo é o início da sabedoria. Por quê? Conhecer a si mesmo é o início da sabedoria. Bem, eu escutava essas coisas. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E eu ficava ouvindo isso e mentalmente, assim, teoricamente, eu compreendia. Legal. Mas eu pude ver isso na prática e empiricamente, de modo empírico, na prática. Como que isso é verdade? Olha essa situação. Conhecer a si mesmo é o início da sabedoria. Por quê? Eu preciso tomar uma decisão. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu decidi que eu ia fazer em 1 ano o que eu não fiz em 10. 10 anos em 1. Tomei essa decisão. Então eu ia estudar, trabalhar, ia fazer um projeto novo, uma peça de teatro, né, de minha autoria, minha produção, e eu ia buscar então uma equipe para fazer. E com outras, e ainda fazendo fazendo faculdade. Aí eu parei e pensei, eu consigo fazer isso? Como que isso vai chegar até mim? Eu vou dar conta? Aí eu parei, refleti comigo e pensei, olha, refletindo sobre as minhas fraquezas, sobre as minhas fortalezas, eu falei, eu consigo, eu vou dar conta e vou me organizar e eu vou dar conta e sei como lidar com esse estresse que vai ser durante esse período. Então, eu me conhecia ao ponto de saber que eu conseguiria lidar com o estresse naquele período. Aí eu tomei a decisão de sim, vou fazer essas coisas agora. Então, se conhecer. Um outro exemplo aconteceu parecido, com uma amiga minha. Chegou para mim e comentou, estou em dúvida se eu começo esse projeto exatamente agora, para daqui a 2 meses, poxa, eu quero fazer agora. Aí eu cheguei para ela e falei, você se conhece? Você precisa se conhecer para tomar uma decisão. Você aguenta todos os desafios para fazer nesse período tão curto? O seu psicológico, emocional, tudo bem, você vai dar conta? E tudo que você vai passar? Ou você prefere fazer com mais leveza, com mais tempo de sobra? Aí é com você. Como isso vai voltar para você? Qual vai ser a consequência dessa tua decisão em relação a você? Então, ela foi refletir sobre isso. Por isso que, e se eu só decido pelo dinheiro? Digamos, eu preciso fazer agora porque eu preciso do dinheiro agora. Qualquer coisa que seja. Ou, eu vou fazer agora porque vai ter um benefício extra, ou igual comprar alguma coisa, né? Tem que ser agora, porque aí eu vou ganhar tal coisa. E como é que isso volta? Qual vai ser a consequência?
Você vai saber lidar com a consequência? Você pensou nisso? Então, por isso que se conhecer é o início da sabedoria. Então, isso é sabedoria. Então, se eu sei que eu me comporto de tal forma, como eu decido a respeito disso aqui? Então, esse é o início da sabedoria, se conhecer. Tá aí uns exemplos práticos do que isso realmente significa. Então, pegou esse fio da meada, né? Então, por isso crescer em silêncio. Imagina um carro, uma viagem que você vai fazer de 100 quilômetros. Você gasta gasolina. Aí você conta, se você imagina que se você conta para as pessoas dessa viagem, só por contar, você gasta 20% desse combustível. Energia. Você gasta energia. Então, só de contar, você já gasta uma energia tremenda. Você já se desgasta, porque você teve que ouvir a opinião de cada um sobre aquilo, teve que lidar, te jogaram um balde de água fria, você teve que se esquentar. Então, já é uma energia que você gasta para concluir tua viagem, digamos assim. Enquanto se você for em silêncio, você vai ter todo o teu combustível para seguir nessa viagem. Compreendem onde eu quero chegar? Letícia, mas não era para a gente simplesmente não ser afetado por tudo isso? Sim, era. Mas a gente está falando de estratégias para a gente se defender, digamos assim, para a gente ser mais eficaz, mais eficiente nos nossos projetos. Porque a gente já sabe, a gente já conhece as nossas fraquezas, ou onde as nossas fraquezas podem aparecer. E não se importar com a opinião dos outros, ou não deixar se afetar, é um processo que a gente vai levar pela vida toda, para a vida toda. Então a gente vai viver isso sempre. Então, por isso esse silêncio é importante. É importante para você se energizar. A outra parte é para quem acredita em energia, né? Tem aquelas pessoas que acreditam em energia. Então, o importante de crescer em silêncio é para que não tenha essa energia vinda das outras pessoas para você, essas vibrações chegando até você de outras pessoas. Para quem acredita, então também de um lado ou de outro são formas de proteção e formas de você se energizar e lidar só com o seu eu, nesse caso, né? Assim, o seu eu interno. Então, por que é importante crescer em silêncio? É para você poupar a sua energia. Você poupa energia crescendo em silêncio. Então, você otimiza o seu crescimento. Então, essa é a visão que eu tenho sobre o crescimento, crescer em silêncio. E quis trazer para vocês essa ponte, né, sobre o silêncio. Por que silêncio? E como crescer? Estratégias para otimizar
o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento pessoal. Então compartilha com uma pessoa especial, não deixe de deixar o like, se inscreva no canal se não é inscrito e deixe aí nos comentários se chegou até agora. Eu cresço em silêncio. Então até a próxima. Beijo!